Olha aí, pessoal, a mídia esquerdista está comemorando esse dado aqui do déficit apresentado pelo governo no mês de março de 2024, né, dizendo que esse é o melhor março desde 2021, desde outro dia para trás aí, né? Tá difícil achar o que comemorar com o governo Lula em matéria econômica, né? Mas o pessoal da esquerda se esforça ao máximo possível. A verdade, contudo, é que esse cenário é extremamente preocupante, de forma que o Tesouro não descarta novas medidas para elevar as receitas, porque, de fato, está difícil segurar as pontas com esse tipo de desenrolar econômico do governo Lula, que todos já sabem é um desastre fiscal por completo, né? E, inclusive, esse cenário aqui foi pior do que o originalmente projetado, para variar, né? O governo Lula consegue sempre superar as nossas piores expectativas. Vamos conversar sobre esse número aqui, então, sobre essas diferentes análises, né, de uma mesma questão. Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma. Pode ter certeza disso, né? Então, o site esquerdista que eu tô vendo essa notícia passando o pano aqui é o site Poder 360. Eu falo aqui sempre que eu gosto de usar esse site em alguns casos, porque tem uns gráficos legais a gente analisar ali e tudo mais, né? Tem até o resultado aqui, de fato, da questão fiscal aqui, da questão do déficit e tudo mais, né? Mas eles, obviamente, estão passando pano para o governo Lula aqui, estão pegando leve nessa história, né? Fazem uma comparação aqui, o resultado agora, em março de 2024, foi um déficit de 1,5 bilhão de reais, né? E comparando com março de outros anos, é um resultado aqui bom, né? Comparado com outros, não é tão ruim quanto já foi, inferior a 2021, mas ainda assim superior à maior parte dos anos anteriores para o mês de março, né? Isso aqui é uma boa notícia, né? Não, não é uma boa notícia por uma série de questões, né? A primeira delas é o governo tem um compromisso fiscal que supostamente ele tem que cumprir esse ano, né? A ideia aí de você ter uma meta fiscal é que ela tem que ser cumprida, tem que ser perseguida no decorrer do ano com uma série de mecanismos, né? Então o que aconteceu no mês de março foi o seguinte: a receita, né, que diga-se de passagem, recorde, né? O primeiro trimestre de 2024 teve recorde de receita em valores reais, em valores já ajustados pela inflação. Ou seja, falta de dinheiro não é. O governo tem muito dinheiro aí, tá com umas receitas acima do projetado, inclusive, né? Então, em tese, se ele tem déficit, é por pura incompetência da gestão orçamentária, de fato, porque dinheiro tem bastante, né? Então, no mês de março, o total de entradas aqui de receitas do governo foi de 163,8 bilhões de reais, mas o governo conseguiu a façanha de gastar mais do que isso ainda, uma despesa de 165,3 bilhões de reais aí, né? Então, ao que tudo indica que no terceiro bimestre a coisa está razoavelmente positiva ainda no primeiro trimestre de 2024, né? Só que o que acontece é que a maior parte do resultado positivo que ainda se considera para esse trimestre aí depende do resultado de janeiro de 2024, que teve uma série de receitas não recorrentes. Então isso não vai acontecer no decorrer desse ano. E o resultado de fevereiro foi uma catástrofe total, uma coisa absurda, que reverteu grande parte daquilo que havia sido conseguido de positivo no mês de janeiro. Então, o trimestre termina com um sabor amargo no final das contas, porque havia uma gordura no início do ano, sempre tem, tá? Todo início de ano sempre tem um superávit, algum grau aí de valor acumulado fiscal de positivo, né? Que vai sendo gasto no decorrer do ano, mas o governo Lula acabou com isso já, realmente ficou um gosto amargo no final desse trimestre aqui, né? Então, realmente, há um problema sério em matéria fiscal, e aí, obviamente, o que acontece? O governo, ao contrário do pessoal do site Poder 360, não trata isso como uma boa notícia, muito pelo contrário, eles já estão preocupados com a viabilidade de se atingir a meta estabelecida para este ano aqui, que é um valor equilibrado, que todo mundo sabe que não vai acontecer aí, é claro, né? Então, né, o senhor aqui, Rogério Ceron, que é o secretário do Tesouro Nacional,
deixou isso bastante claro revelando esse resultado, apresentando esse resultado aqui, né? Ele falou que outras medidas podem ser anunciadas para compensar eventual frustração de algum item da receita, né? A gente sabe que isso aqui vai acontecer porque o que foi projetado de receita para este ano tem um monte de coisas dependendo do Congresso Nacional e o Congresso não tem um grande desejo, né, vamos colocar assim, de fazer as vontades do Lula, principalmente por conta de atritos que estão acontecendo. Então é certo que muitas receitas estabelecidas no orçamento para este ano vão ser de alguma forma frustradas, né? Qual o grau de frustração que vai ser? A gente ainda não sabe, mas que vai ter que haver algum grau de compensação aí, é muito provável que tenha que haver, né? Ou seja, é bem provável, sim, que o governo invente mais alguma moda em matéria tributária e a reforma tributária está aí justamente para conceder esse tipo de benefício para o governo, esse tipo de possibilidade aí, né? Então, olha só que situação curiosa até analisando esses dados da receita e da despesa aqui, né? Conforme eu falei, a receita líquida foi de 163 bilhões, a despesa 165 bilhões, né? Então, valores bem próximos aí, só que a verdade é que a receita aumentou 8,3% em relação ao ano passado, um acréscimo aqui de 12,6 bilhões de reais, e a despesa também aumentou, mas aumentou menos, 4,3 bilhões de reais, ou seja, 6,8%. O governo está arrecadando muito dinheiro e ainda assim ele consegue entregar um resultado negativo e vai seguir entregando esse tipo de resultado aqui. E de fato, esse valor aqui previsto, né? Já é um valor efetivo, né? Já é um número fechado para março, é uma coisa bastante assustadora e causou uma certa repercussão negativa porque a expectativa era outra, né? O pessoal da Reuters aqui, né, eles fazem uma consulta com analistas para ver a previsão do mercado, eles estavam prevendo um resultado 3 bilhões de reais melhor, ou seja, um superávit de 1,55 bilhão. Certamente eles estavam olhando para isso aqui, né, para o aumento da receita, que é mais fácil de prever, aliás, a gente até já tinha essa informação, mas o governo Lula, você sabe como é que é, ele não cansa de nos surpreender negativamente. Mais uma vez, isso aconteceu aqui e, de fato, no acumulado de 12 meses, o déficit primário, né, valores primários, isso aqui, o déficit primário é de 247,4 bilhões de reais, tudo isso aqui já corrigido pela inflação, é claro, 2,2% do PIB de rombo, né? Então, uma coisa assim bastante assustadora e que traz um prognóstico que realmente aí não é nada interessante, né? E sim, ainda o saldo desse ano está positivo, né? Ou seja, a superávit primário não é superávit nominal, não é Argentina. Você está achando que a gente está na Argentina do Javier Milei? Não, aqui é Brasil, pô. Lula e Haddad, né? Mas então o resultado está positivo ainda, em 19 bilhões de reais aqui, conforme os números nos demonstram, né? Só que olha só que coisa interessante, 2023, um ano que nós tivemos um março pior, né? Você viu ali, aliás, 2022, 2023 tiveram um março pior do que o do presente ano. Então veja aqui, né? O mês de março estava ruim, mas ainda assim, né? Esse mês de o ano de 2023, o primeiro trimestre, terminou com um saldo muito melhor, meu amigo, 31 bilhões de reais de valor positivo. E em 2024 estamos com 19 bilhões de superávit. Agora para pensar o tamanho do rombo que foi no ano passado, sendo que em 31 de março o resultado estava positivo em 31 bilhões de reais. Agora pensa em 2024 com 31 de março com um resultado positivo de 19 bilhões de reais. Onde que nós vamos parar lá no final do ano, né? Então, definitivamente não há um bom prognóstico nesse sentido. A gente sabe para onde que o governo Lula vai caminhar, o que ele vai tentar, qual artimanha, né, que ele vai tentar lançar a mão para melhorar esse resultado aqui, que vai ser a questão fiscal, a questão das receitas apenas, aumentar ainda mais as receitas. Mas olha só, a receita subiu 12% em relação ao ano passado. Vai aumentar mais o quê? Não tem como partir mais para o lado da receita. O problema está no lado da despesa. Mas isso não vai cair, isso não vai ser reduzido, não vai ser cortado. O governo Lula vai manter isso aí ou vai aumentar. É ano eleitoral, aquela bagunça toda que a gente sabe. O governo quer dar crédito subsidiado para todo mundo,
que vai ser um dinheiro gerado do nada através de emissão de dívida pública adquirida pelo Banco Central com dinheiro impresso do nada. A gente sabe para onde que isso aqui vai dar e a ideia é sempre essa, é sempre importante ter em mente, e é por isso que o resultado fiscal, né, o resultado nominal da dívida pública, é por isso que esse resultado é tão importante, porque ele nos mostra o tamanho do rombo. No ano passado, o déficit primário foi 200 e poucos bilhões de reais. Agora, o déficit nominal, quase R$ 1 trilhão de reais. Isso representa aumento da base monetária, representa inflação, portanto, né? Então, quando nós vemos esse número aqui, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, né, olhando isso aqui do Poder 360, que a mídia esquerdista está tentando de todas as formas achar alguma medida econômica positiva do governo Lula, apelando de todas as formas para falar que um déficit é um resultado bom a ser comemorado, a ser aplaudido, né? É o melhor março desde 2021, beleza, mas está muito pior do que o primeiro trimestre do ano passado, abrindo um pouco mais este olhar, né? Primeira coisa a se ter em mente é isso aqui. A segunda coisa é o seguinte, né? Que o governo vai ter resultados ruins de forma recorrente esse ano, ao que tudo indica. O prognóstico do ano passado, né, fazendo a comparação primeiro ano do governo Lula com este segundo ano, nos deixa isso bastante claro também, né? E o terceiro ponto é, não há previsão negativa ou conservadora ou pessimista mesmo do mercado que consiga prever a realidade desastrosa que é o governo Lula com o senhor Fernando Haddad no comando da Fazenda, né? Mas o que você achou dessa história? Colabore com o nosso debate, deixe o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.